Ernesto Bozano. Fenômenos de transporte extraordinários e comentados casos de transporte e de desintegração e reintegração da matéria. Conteúdo resumido. Ernesto Bozano, em seu livro, Fenômenos de Transporte, fez um trabalho de pesquisa que durou cerca de 10 anos antes da publicação deste grande clássico. O fenômeno, como se sabe, é o objeto e a razão de ser da ciência espírita, pois sem o fenômeno não haveria ciência espírita e não teríamos o espiritismo, pois embora o espiritismo no seu corpo doutrinário não seja apenas fenômenos, a mediunidade de transporte sempre foi uma coisa que intrigou aqueles que estudam o espiritismo, pois pertence à categoria dos efeitos físicos. Este grande clássico Ernesto Bozano vai poder dar uma visão melhor o que seja a mediunidade de transporte, que é conhecida desde a antiguidade, mas muito pouco estudada. Sobre o autor. Ernesto Bozano foi um dos mais eruditos sábios dos últimos tempos. Nascido em Savona, província de Gênova, na Itália, no ano de 1861, ele veio a desencarnar em Gênova, no dia 7 de julho de 1943. Dado o seu inusitado interesse pelo estudo do espiritismo, em cujo afã dedicou metade de sua profícua existência de 81 anos, mereceu o cognome de grande mestre da ciência da alma. Trabalhando 14 horas diárias, durante 52 anos, elaborou um estudo que, se fosse enfeixado num livro de tamanho médio, resultaria num volume de 15.000 páginas. Para colimar seus estudos, contou com o concurso valioso de 76 médiuns, tendo ainda deixado 9 monografias inconclusas. Com apenas 16 anos de idade, Bozano já se interessava por temas abrangendo assuntos filosóficos, psicológicos, astronômicos, ciências naturais e paleontológicas. Além disso, desde a sua juventude, sentia inusitada atração para os problemas da personalidade humana, principalmente os que conduziam às causas dos sofrimentos, a finalidade e a razão da vida humana. O seu nome alcançou notável projeção internacional, tendo sido escolhido como presidente de honra do V-Congresso Espírita Internacional, realizado em Barcelona, Espanha, de 1 graus a 10 de setembro de 1934. Conforme notícia estampada no famoso jornal inglês The Worlds, em sua edição de maio de 1939, os espíritas britânicos ofereceram-lhe belíssima medalha de ouro, tendo em uma de suas faces uma figura simbólica segurando uma coroa de louro na mão direita, com a divisa latina Aspera Astra, e na outra face uma legenda cuja tradução é a seguinte: ao grande mestre da ciência da alma, Ernesto Bozano, que abriu novos horizontes à humanidade sofredora, seus amigos e admiradores. Bozano foi intransigente defensor do espiritismo, tendo tomado a incumbência de tamanha relevância após estudá-lo minuciosamente. Numa época em que o positivismo de Augusto Comte empolgava muitas consciências, Bozano passou a engrossar suas fileiras, demonstrando nítida inclinação por todos os ramos do saber humano e entregando-se resolutamente ao estudo das obras dos grandes filósofos de todas as épocas. Dos postulados positivistas gravitou para uma forma intransigente de materialismo, o que o levou a proclamar, mais tarde: fui um positivista materialista a tal ponto e convencido, que me parecia impossível pudessem existir pessoas cultas, dotadas normalmente de sentido comum, que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma. Nos idos de 1891, recebeu do professor Ribot, diretor da Revista Filosófica, a informação sobre o lançamento da revista Anais das Ciências Psíquicas, dirigida pelo Dr. Dariaux, sob a égide de Charles Richet. A sua opinião inicial sobre essa publicação foi a pior possível, dadas as circunstâncias de considerar verdadeiro escândalo o fato de representantes da ciência oficial levarem a sério a possibilidade da transmissão do pensamento entre pessoas que vivem em continentes diferentes, a aparição de fantasmas e a existência das chamadas casas mal-assombradas. Nessa mesma época, o professor Rosenbach, de S. Petersburgo, atual Leningrado, publicou violento artigo na Revista Filosófica, situando-se numa posição antagônica à introdução desse novo misticismo no domínio da psicologia oficial. Na edição subsequente, o Dr. Charles Richet refutou, ponto por ponto, as afirmações de Rosenbach, as quais reputava errôneas, mostrando em seguida as suas conclusões lógicas sobre a matéria. Esse artigo do sábio francês teve o mérito de diminuir as dúvidas de Bozano. Os últimos resquícios dessa dúvida foram completamente destruídos na mente de Bozano, quando ele leu o livro Fantasmas dos Vivos, de autoria de Gournay, Podimore e Miers. As dúvidas que alimentava sobre os fenômenos telepáticos foram assim completamente eliminadas.
Dali por diante dedicou-se, com afinco e verdadeiro fervor, ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas, fazendo através das obras de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Paul Gilbert, William Crookes, Russell Wallace, Duprel, Alexander Aksakov e outros. Como medida inicial para um estudo mais profundo, Bozano organizou um grupo experimental, do qual participaram o Dr. Giuseppe Venzano, Luigi Vassallo e os professores Enrico Morselli e Francisco Porro da Universidade de Gênova. No decurso de 5 anos consecutivos, graças ao intenso trabalho desenvolvido, esse pequeno grupo propiciou vasto material à imprensa italiana e, ultrapassando as fronteiras da península, chegou a vários países, pois praticamente havia se objetivado a realização de quase todos os fenômenos, culminando com a materialização de 6 espíritos, de forma bastante visível e com a mais rígida comprovação. O seu primeiro artigo intitulou-se Espiritualismo e Crítica Científica, porém o sábio levou cerca de 9 anos estudando, comparando e analisando, antes de publicar as suas ideias. Polemista de vastos recursos, sustentou 4 acérrimas e importantes polêmicas com detratores do espiritismo. A fim de pulverizar uma obra de ataque, publicada na época, fez editar um livro de 200 páginas, o qual levou o título Em Defesa do Espiritismo. A primeira obra por ele publicada, com o fito de sustentar a tese espírita, foi a Hipótese Espírita e a Teoria Científica, a qual se seguiram outras não menos importantes, dos casos de identificação espírita, dos fenômenos premonitórios, e a primeira manifestação de voz direta na Itália. As seguintes obras de Bozano foram vertidas para o português: Animismo ou Espiritismo, Pensamento e Vontade, Os Enigmas da Psicometria, Metapsíquica Humana, A Crise da Morte, Xenoglossia, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte e Fenômenos de Transporte. O seu devotamento ao trabalho fez com que o grande sábio italiano se tornasse de direito e de fato um dos mais salientes pesquisadores dos fenômenos espíritas, impondo-se pela projeção do seu nome e pelo acendrado amor que dedicou à causa que havia esposado e defendido com todas as forças de sua convicção inabalável. Um fato novo veio contribuir para robustecer a sua crença no espiritismo. A desencarnação da sua mãe, em julho de 1912, serviu de ponte para a demonstração da sobrevivência da alma. Bozano realizava na época sessões semanais com um reduzido grupo de amigos e com a participação de famosa médium. Realizando uma sessão na data em que se comemorava o transcurso do primeiro aniversário de desencarnação da sua genitora, a médium escreveu umas palavras num pedaço de papel, as quais, depois de lidas por Bozano, deixaram assombrado. Ali estavam escritos os 2 últimos versos do epitáfio que naquele mesmo dia ele havia deixado no túmulo de sua mãe. Durante os anos de 1906 e 1939, Bozano colaborou intensamente na revista Espírita Luz e Ombra, escrevendo também centenas de artigos para as revistas do gênero, que se publicavam na Itália, França, Inglaterra e outros países. Prefácio. Ernesto Bozano é ainda, sem a menor dúvida, a maior expressão espírita nos dias que correm. Falecido já há alguns anos, o grande mestre italiano continua a ser o autor citado na literatura espírita contemporânea no campo da fenomenologia. É verdade que nenhum dos grandes autores espíritas, de Crookes a Bozano, de Flammarion a Gelei, destruiu o cerne da obra de Allan Kardec. Terminologia nova, interpretações mais desenvolvidas até certo ponto, eis o que se tem notado, depois de Kardec, mesmo porque todo ramo de conhecimento recebe enriquecimentos com a marcha dos anos. No fundo, porém, no que diz respeito aos princípios gerais do espiritismo, nenhum autor, da terra ou do além, sobrepujou a codificação de Kardec. Ernesto Bozano trouxe inestimável contribuição à ciência espírita. Basta dizer que os trabalhos de Bozano são sempre uma fonte universal. Não se pode atualmente discutir a ciência espírita, sem, depois de conhecer a obra de Kardec, citar Bozano. Seus livros são considerados clássicos em matéria espírita. Fenômenos de Transporte é, como os outros livros do grande professor italiano, um trabalho essencialmente científico. O próprio título, aliás, o diz, porque o fenômeno, como se sabe, é o objeto, a razão de ser da ciência espírita. Sem o fenômeno não haveria ciência espírita, não teríamos o espiritismo, embora o espiritismo, corpo de doutrina, não seja apenas fenômeno. O fenômeno de transporte é um dos mais objetivos, mais característicos de todos os fenômenos de além-túmulo.
Bolzano estudou o assunto através de longos anos de experimentação, o que lhe dá autoridade científica. Nas suas muitas páginas cita uma série de fatos, todos eles documentados, comprovados, capazes de enfrentar a crítica mais exigente, mais rigorosa. Consta do livro, como fecho, aliás, bem apropriado, o trecho de uma carta do Dr. Charles Richet, nome consagrado mundialmente nos meios científicos, como médico famoso e professor de fisiologia na Faculdade de Medicina de Paris, relatando um interessante caso de transporte ocorrido em Buenos Aires, Argentina, no ano de 1891 e que lhe foi comunicado pelo próprio protagonista, o Visconde Saúde Vitrae. Este, pois, trata-se de um livro muito curioso e interessante, que deve ser lido por todos os adeptos do espiritismo. Deolindo Amorim. Introdução. Percorrendo os numerosos resumos, com relativos comentários e observações, feitos na Itália e no estrangeiro, acerca de nossas experiências em milésimo, tive ocasião de observar, de modo geral, que as manifestações supranormais que pareciam mais duvidosas a muitos céticos não eram as vozes diretas e sim os fenômenos de transportes, e não do ponto de vista particular dos casos por nós obtidos mas sim do genérico e teórico da pressuposta inverossímil científica do fenômeno em si, combinada com a ausência de boas provas em tal ramo das manifestações metapsíquicas. E o que mais me impressionou foi a circunstância de que entre os que se declaravam teoricamente incrédulos se achavam eminentes personalidades científicas pertencentes ao movimento metapsíquico, personalidades que, desde muito, haviam aderido à interpretação espirítica de muitas manifestações mediúnicas. Era, pois, natural que as observações expostas me levassem a refletir sobre as causas que determinavam tal estado de incipiente ceticismo em torno da existência real de uma categoria de fenômenos supranormais que, longe de serem raros, eram assaz frequentes na casuística metapsíquica, fenômenos que investiguei durante um decênio com 2 médiuns privados notáveis, obtendo, pessoalmente, absoluta certeza de sua realidade. Ora, eu verifiquei que a causa única desse persistente ceticismo em relação aos casos de transportes residia no fato de que ninguém jamais pensou em recolhê-los, classificá-los e analisá-los em uma monografia especial, pois, embora existissem numerosos casos do gênero, obtidos nas condições de manifestação incontestável, esses se achavam de tal forma dispersos em livros e revistas que ficaram ignorados a grande maioria dos cultores das pesquisas psíquicas. Foram essas considerações que me induziram a publicar uma primeira monografia de ensaio sobre os fenômeni de aporto e exporto, da qual fossem excluídos e isto a fim de eliminar todas as possibilidades de fraude e todos os casos obtidos em plena obscuridade, com exceção dos em que os objetos transportados tivessem sido pedidos e designados, no momento, pelos experimentadores ou que, por outros motivos, bem definidos, excluíssem, igualmente, toda a prática fraudulenta. Casos todos que reuni na primeira categoria dos fenômenos em exame, para depois passar a uma segunda categoria em que se contivessem os casos de transportes obtidos em plena luz. Rejubilo-me com essa rigorosa limitação de casos obtidos em condições de excluir qualquer suspeita de fraude, suspeita dificilmente eliminável nos casos conseguidos em plena obscuridade, sem as condições expostas. Rejubilo-me, repito, porque assim agindo, deverei chegar a vencer a perplexidade de alguns eminentes homens de ciência, especialmente dos representantes das ciências físicas, os quais, calculando a enorme quantidade de energia necessária à obtenção dos fenômenos da desintegração molecular de um objeto qualquer, achavam impossível que tal soma de energia pudesse ser fornecida pelos médiuns, sem refletir que, aqui, não se trata de energia física mas de energia psíquica, cuja potencialidade todos nós ignoramos. Entretanto, querendo ajudar-nos a compreender, recorrendo a provas por analogia, então deveremos reconhecer que, se a vontade é capaz de criar, quase instantaneamente, um fantasma materializado, perfeitamente organizado e vivo, resulta daí que não é o caso de espantar-nos se a mesma vontade chega a rapidamente desintegrar um objeto em seus elementos moleculares, para, em seguida, reintegrá-la, instantaneamente, em outra casa. O primeiro milagre parece bem mais estupefaciente do que o segundo. Por ora não formularei outras considerações teóricas a respeito, mas, antes de passar à exposição dos fenômenos de transportes propriamente ditos, considero oportuno resumir, de modo breve, alguns dentre os mais notáveis episódios do fenômeno de penetração da matéria através da matéria, episódios que, intrinsecamente,
se mostram idênticos aos transportes e deles diferem apenas pela modalidade com que se manifestam. Assim sendo, resulta daí que tal categoria de fenômenos se tornará instrutiva em nosso caso, porquanto parece indicadíssima a predispor o ânimo de profanos e incrédulos para acolher a outra categoria a fim dos fenômenos de transportes. E, para começar, recordarei o clássico episódio narrado por William Crookes na descrição de suas próprias experiências com o médium Daniel Douglas Home. Escreve ele: o segundo caso que vou narrar verificou-se em plena luz, numa noite de domingo e na presença do Sr. Home e de alguns membros de minha família, somente. Eu e minha esposa tínhamos passado o dia no campo e dali trouxe algumas flores que havíamos colhido. Chegados à nossa casa, entregamos a criada para pô-la na água. O Sr. Home chegou logo depois e todos nós nos dirigimos para a sala de jantar. Quando nos sentamos, a criada trouxe as flores que havia posto em um vaso e eu coloquei no meio da mesa, cuja toalha fora retirada. Era a primeira vez que o Sr. Home via tais flores. Depois de obtidas várias manifestações, a conversa derivou para certos fatos que parecia não se poderem explicar se não admitido que a matéria pudesse realmente passar através de uma substância sólida. A esse propósito, a seguinte comunicação nos foi dada alfabeticamente: é impossível a matéria passar através da matéria, mas vamos mostrar o que podemos fazer. Esperamos em silêncio. Uma aparição luminosa foi logo vista pairando sobre o buquê de flores. Depois, à vista de todos, um galinho de erva da China, com 15 polegadas de comprimento e que ornamentava o centro do buquê, elevou-se lentamente do meio das flores e, em seguida, desceu sobre a mesa, defronte do vaso, entre este e o Sr. Home. Chegando à mesa, o raminho não se deteve, mas atravessou em linha reta e todos nós o vimos muito bem até passar inteiramente. Logo depois do desaparecimento do galinho, minha esposa, que estava sentada ao lado do Sr. Home, viu, entre ela e o homem, uma estranha mão que vinha debaixo da mesa e que segurava o raminho da erva com o qual e bateu 2 ou 3 vezes nos ombros com um ruído que todos ouviram. Depois o depositou no soalho e desapareceu. Apenas 2 pessoas viram a mão, porém todos os assistentes perceberam o movimento do raminho. Enquanto isto se dava, todos nós podíamos ver as mãos do Sr. Home pousadas tranquilamente sobre a mesa que estava diante dele. O lugar em que a erva desapareceu ficava a 18 polegadas daquele onde estavam as suas mãos. A mesa era uma das de sala de jantar, com molas, abrindo-se com um parafuso. Não era elástica e a união das 2 partes formava uma estreita fenda no meio, pois foi através dessa fenda que a erva passou e media e observei que tinha apenas 1/8 de polegada de largura. O galinho da erva era demasiadamente grosso para que pudesse passar através da fenda sem partir e, entretanto, o tínhamos visto passar por ali, sem dificuldade, docemente, e, examinando em seguida, ela não mostrou a mais leve marca de pressão ou de arranhão. William Crookes, Experiências sur la force psychique, pag. 171 da edição francesa. Vimos, no caso exposto, que a personalidade mediúnica operante dissera ser impossível passar a matéria através da matéria, mas como depois a mesma entidade produziu um fenômeno que demonstrava praticamente o contrário, deve-se entender que, com tal afirmativa, quis referir-se à penetração da matéria sólida através de outra matéria sólida, mas, em igual tempo, demonstrou, com fatos, como era possível fazer passar através da matéria sólida outra matéria desintegrada em estado molecular ou fluídico. Com referência às clássicas experiências do gênero em exame, não posso deixar de tratar das famosas experiências do professor Zollner com o médium Slade, no ano de 1877, juntamente com os professores Weber e Fechner, experiências por ele predispostas com modalidades de manifestações incomuns. Ele havia preparado 4 tiras com 148 centímetros de comprimento e 1 milímetro de diâmetro, cujas extremidades reuniu, atou e cuidadosamente lacrou. No momento de servir-se delas tomou uma das mesmas e a colocou em torno do pescoço e, como os experimentadores se encontrassem em plena luz, ele não perdeu de vista as extremidades das tiras nas quais se achavam os nós lacrados. Após alguns instantes, sem que o médium Slade tocasse as tiras, produziram-se 4 nós numa delas. Em outra experiência, o professor Zollner usou tiras chatas, de couro, as dispôs sobre uma tábua de madeira, unindo-as nas pontas e lacrando-as, chegando, desse modo, a formar círculos concêntricos do diâmetro de 5 a 10 centímetros. Logo em seguida colocou sobre elas as suas próprias mãos e bem pronto sentiu um sopro frio e também que as tiras se mexiam debaixo de suas mãos,
enquanto as mãos do médium se achavam a 30 centímetros de distância e permaneciam imóveis. 3 minutos após, Zollner retirou as mãos e verificou que as tiras de couro estavam entrelaçadas umas às outras, formando 4 nós. Uma terceira experiência foi feita com uma corda de violino, na qual ele introduziu 2 argolas de madeira e uma terceira argola feita de tripa, tendo os 3 anéis o mesmo peso. Depois atou as 2 pontas da corda de violino e as lacrou. Poucos minutos após, perceberam um leve cheiro de queimado e, ao mesmo tempo, ouviram um ruído como de 2 anéis de madeira que se chocassem. Olharam para esse lugar e viam as 2 argolas de madeira, que cerca de 3 minutos antes estavam presas à corda do violino, enfiadas na perna da mesinha. Naturalmente, a penetração não podia efetuar-se de modo normal, nem na parte do disco da mesinha, nem na parte dos 3 pés em que terminava a única perna central da mesinha. Além disso, na corda do violino haviam se formado 2 nós frouxos e o anel de tripa havia penetrado neles. Nenhuma dúvida padece de que, de um ponto de vista estritamente lógico, as várias experiências acima referidas, feitas em plena luz, com rigor científico e na presença de 3 homens de ciência, deverão de per si bastar para provar a existência real dos fenômenos da penetração da matéria através da matéria. Mas, se isso é verdade de um ponto de vista estritamente racional, assim não é na prática toda vez que o critério da razão se acha em presença de manifestações que se mostram em franco contraste com as concepções que a humanidade vem formando em torno das leis da natureza, concepções sempre parciais e provisórias, mas constantemente consideradas como definitivas, e então se verifica que o critério humano repele muitas vezes o que é incapaz de assimilar e exige a reiteração, sob múltiplas formas, das manifestações produzidas, antes de render-se à evidência. E não se pode negar que, se a primeira forma de acolhimento há de repelir o que é novo é deplorável, a segunda, ao contrário, parece legítima e indispensável ao reto desenvolvimento do saber humano, o qual se funda na experiência. Em suma, se pessoalmente é lícito ser lógico conceder pronto e justo valor a fatos bem verificados, embora isolados, não deve ser mais assim quando se trata de consagrar oficialmente o grande alcance dos mesmos. Neste último caso, deve-se esperar que os fatos se acumulem em medida suficiente para se lhes aplicar os processos científicos da análise comparada e da convergência das provas. Daí a necessidade de classificar os fatos. Quanto ao leve cheiro de queimado sentido pelos experimentadores no momento em que se verificava o fenômeno das argolas introduzidas na perna da mesinha, noto como tal observação se liga a outra já por mim referida nos comentários sobre as experiências de milésimo e a propósito dos transportes em geral, em que objetos transportados, de pedra ou metal, foram muitas vezes encontrados tépidos, quentes ou quentíssimos, segundo a estrutura atômica dos mesmos objetos, o que, na base da lei da transformação das forças físicas, deve justamente produzir-se toda vez em que nos defrontarmos com um fenômeno de desintegração e reintegração rapidíssima da matéria e, assim sendo, então se deveria inferir que, no caso aqui considerado, em que se tratava de argolas de madeira, o incidente do leve cheiro de queimado estaria a indicar que a muito rápida desintegração e reintegração molecular das argolas tenha provocado uma reação calórica bastante notável para atacar e queimar, em pequena parte, a celulose da madeira. Prosseguindo na enumeração dos fenômenos em exame, observo que são também instrutivas as notáveis experiências dos doutores Dupont e Puel com uma jovem posta em estado sonambúlico pelo segundo deles. O Dr. Dupont, no seu livro Ciências Ocultas et Fisiologia Psíquica, pag. 213, assim escreve, como contribuição pessoal aos fatos da ordem em exame, recordarei as famosas experiências da pulseira, feitas pelo Dr. Puel, experiências a que estive presente uma dezena de vezes, juntamente com outras testemunhas. Trata-se de um bracelete sem abertura ou solda, que se colocava no antebraço da sonâmbula. Senhora Elibe, suas mãos pousavam abertas, em cima da mesa ou eram seguras entre as mãos de um de nós. Em um dado momento, a sonâmbula emitia um grito de dor e logo ouvíamos o bracelete cair ao chão ou em cima de um móvel. Algumas vezes, nas mesmas condições de experimentação, isto é, com as mãos da sonâmbula estendidas sobre a mesa e as mãos de um dos experimentadores em cima delas, assistíamos, ao contrário, à passagem de uma pulseira de um antebraço para outro. O Dr. Cesarin, que, por sua vez, teve ocasião de assistir a tais experiências, a elas se refere nos seguintes termos: o fenômeno se verificou 2 vezes sob o meu controle pessoal e da seguinte maneira:
A sonâmbula sentou-se perto da mesa e eu fiquei de frente para vigiar-lhe os movimentos. Por 2 vezes eu apanhei o bracelete e o introduzi no seu antebraço direito ao mesmo tempo em que segurava a sua mão correspondente, que mantinha fortemente apertada entre ambas as minhas mãos. Depois de cerca de 8 a 10 minutos, a sonâmbula proferiu um grito, não sei se de dor ou de medo, despertando de sobressalto. Em outra experiência semelhante, o meu amigo Augusto Reveilac me disse que, tendo apanhado logo a pulseira, verificara estar ela impregnada de um calor escaldante. Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, 1905, pág. 347. Noto que esta última observação do relator, de que o bracelete foi encontrado em um estado de calor escaldante, não só confirma quanto se disse com referência ao caso análogo anterior, mas serve, ao mesmo tempo, para demonstrar a perfeita identidade de manifestação existente entre os fenômenos da penetração da matéria através da matéria e os dos transportes, visto que, nesta última categoria de manifestações, os casos em que se encontram mais ou menos quentes os objetos transportados se mostram assaz frequentes. Saliento, finalmente, como tão interessante modalidade de manifestação, comum a ambas as categorias de fenômenos, serve, ademais, para provar, indireta mas eficazmente, a sua autenticidade de manifestações supranormais indiscutíveis. Este outro interessante episódio, semelhante ao anterior, é pouquíssimo conhecido isto porque está contido numa carta particular do Sr. Stinton Moses à Sra. Spear e se refere ao período em que a mediunidade de Moses ainda não se tinha desenvolvido de modo notável, carta em que ele tentava formar certa opinião em torno das novas pesquisas, experimentando com outros médiuns. Na circunstância aqui considerada, experimentava pela primeira vez com a notável médium Sra. Holmes e obtivera manifestações excepcionais, o que se dava pelo fato de as suas próprias faculdades mediúnicas se harmonizarem com as da médium. Em um dado momento, o espírito guia Rosier lhe disse que, como ele havia levado grande contribuição de força, experimentaria produzir o fenômeno da passagem do arco em redor do braço. Tratava-se do arco de um tamborim de madeira, reforçado com uma faixa de ferro e usado como coleira. Moses o examinara minuciosamente, achando normal. Ele assim prossegue, aproximando-me da mesa, tive cuidado de acertar, com uma das mãos, a exata posição em que se achava o arco ali colocado. Em seguida, a convite de Rosie, apalpei cuidadosamente o braço da médium para assegurar-me de que nele não fora colocado nenhum arco igual. Depois do que lhe segurei ambas as mãos e lhe imprimi aos braços uma sacudidela tão forte que, se neles houvesse um arco ou uma coleira, teria caído ao chão. Enfim, apertei-lhe ambas as mãos com uma das minhas e com a outra mão quis ainda certificar-me se o arco se achava em seu primitivo lugar. Inesperadamente verifiquei que se subtraia muita força ao meu organismo e vi formar-se uma luz espiritual em cima da mesa. A médium caíra em transe e o seu corpo era sacudido por um tremor convulsivo. Eu olhava a luz mediúnica e, a um dado momento, a vi e senti aproximar-se de mim, enquanto, ao mesmo tempo, verificava que o arco do tamborim estava enrolado ao redor de meu braço. Eu havia sentido meu braço passar literalmente através de um dos lados do arco e a matéria deste último me havia parecido mórbida lanugem que tinha, de súbito, cedido ante o obstáculo encontrado. Mal se produzir o fenômeno, senti que o lado da penetração do arco se tornara madeira dura. E eis que me achei com o arco do tamborim em torno de meu braço, ao passo que, com ambas as mãos, segurava-as da médium. Esse admirável fenômeno, por mim pessoalmente controlado, auxiliou-me grandemente a compreender como se verifica a passagem da matéria através da matéria. Lid, 1892, pág. 599. O caso exposto é interessante e, ao que sei, é também o único episódio do gênero em que o experimentador pôde observar o instante em que se produziu o fenômeno e também o ponto preciso do próprio braço em que penetrava o arco e a modalidade com que isto sucedia. Geralmente tal não acontece e os experimentadores acham um anel, um arco, etc., enfiados no braço, sem notarem, antes, nenhuma sensação correspondente. Ora, a circunstância exposta é notável do ponto de vista teórico das modalidades com que se produzem os fenômenos do gênero, já que, se Moses notou a passagem do arco do tamborim através do próprio braço, experimentado a sensação de algo de morbidíssimo como lanugem, que logo cederá frente ao obstáculo encontrado, isto faz presumir que a desintegração fluídica da matéria lenhosa e metálica do tamborim não foi levada ao grau máximo de sublimação,
mas reduzida a estado de pastosidade suficiente para produzir o fenômeno. Nos casos dos transportes, ao contrário, a desintegração da matéria deverá ser constantemente levada ao grau máximo de sublimação molecular ou fluídica. Querendo enumerar todas as formas com as quais se podem produzir o fenômeno da penetração da matéria através da matéria, mencionarei igualmente a modalidade com que se manifestou nas experiências do reverendo Haroldo Nilson com o médium Ingrid Indridason. Escreve o professor Nilson: tínhamos então feito construir uma casinha que foi exclusivamente destinada às nossas experiências, pois o círculo já aumentara consideravelmente. Havia, às vezes, 70 pessoas presentes na reunião. A fim de prevenir qualquer possibilidade de compadrio da parte dos assistentes, estendamos uma rede através da sala das experiências, do teto ao chão. Suas malhas eram tão pequenas que se tornava impossível passar uma mão através dela. O médium ficava sentado atrás da rede, com o fiscal, e todos os assistentes permaneciam do outro lado. Essa disposição não perturbou, de maneira alguma, a produção dos fenômenos. Objetos soltos, como uma mesa, uma caixa de jogos, uma cítara, duas trombetas, o suporte, etc., foram, como anteriormente, deslocados através da rede. Reverendo Haroldo Nilson Mes Experiências Personnelles, etc., Pag. 37 da edição francesa. E, também nas circunstâncias expostas, o fenômeno da penetração da matéria através da matéria não é duvidoso, visto que a mesinha, a cítara e o suporte não poderiam passar normalmente através das malhas de uma rede com diâmetro muito menor do que a largura de uma palma de mão, sem rasgá-la em vários lugares. Resulta daí que o fenômeno se torna também interessante de um outro ponto de vista, e é o caso estupefaciente de uma vontade subconsciente ou extrínseca que chega a desintegrar os fios tesos de uma rede para depois reintegrá-los exatamente nos mesmos lugares. Termino esta breve enumeração dos casos típicos, relativos aos fenômenos em exame, narrando um episódio assaz maravilhoso na aparência, mas, na realidade, não mais extraordinário do que os outros, aparência, porém, que deu causa a uma polêmica instrutiva na revista que o publicou, durante a qual surgiram alguns teoristas que logo adivinharam que o relator se deixara enganar. Tal polêmica se desenrolou em 5 números da revista espírita inglesa Lead, a começar do N graus 8 de janeiro de 1910. O relator das experiências é o coronel F. R. Begbie, do Exército da Índia, e todos os experimentadores puseram as suas assinaturas de confirmação no relato publicado nessa revista. O céu. Begbie declara que o episódio, de que vou tratar, se produziu no próprio círculo privado do qual não fazem parte médiuns profissionais e que o espírito guia de suas experiências é uma jovem indiana de nome Suzuki que, certo dia, lhe informara que na Terra gostara muito de chocolate. O céu. Begbie prossegue nestes termos: comprei meia libra de pastilhas de chocolate e as coloquei dentro de uma caixinha. Escrevi breve cartinha a Suzu, cujo conteúdo só por mim era conhecido, e a depositei também dentro da caixinha, que fechei e embrulhei, cuidadosamente, em uma folha de papel escuro, amarrando-a, bem apertada, com um barbante cujas pontas lacrei, aí pondo o meu carimbo. Coloquei a caixinha em cima da mesa, dispondo, em torno da mesma, os cartões de visita dos experimentadores, todos com as respectivas firmas autógrafas. Suzu não tardou a incorporar-se na médium para anunciar que experimentaria tirar o chocolate, depois do que, aparentemente, deixou a médium. Seguiram-se golpes na mesa com os quais ordenava: acendei a luz. Assim se fez, verificando-se que faltavam 2 cartões de visita, um dos quais era o meu e o outro da senhora vizinha. Apagou-se depois a luz e reiniciou-se o canto de um hino, a meia voz, na expectativa de recebermos uma mensagem escrita nos 2 cartões desaparecidos. Perto da segunda estrofe do hino que cantávamos fizeram-se ouvir golpes com os quais foi ditada a frase: tirei o chocolate. E acendei a luz. Executada a ordem, apanhei a caixinha, que estava aparentemente intacta, e, segurando-a na mão, apercebi-me de que ela estava vazia, salvo uma pastilha solitária, que, quando sacudi a caixinha, saltava dentro. Entretanto o barbante que a amarrava fortemente, o selo de lacre que imobilizava as pontas do cordão e o papel que a envolvia estavam intactos. Os meus companheiros queriam que eu abrisse para verificar se Suzu respondera à minha carta, mas eu recusei, visto não querer tocar no envoltório para não destruir uma prova irrefutável da passagem da matéria através da matéria. E eis que, quando se fez a obscuridade, os golpes ditaram, abri a caixinha.
Acendei a luz. Com verdadeira relutância decidi-me a cortar o barbante e a retirar o envoltório de papel. Quando abri a caixinha fiquei surpreso ao verificar que o meu cartão de visita, com a minha assinatura, se achava dentro dela, o que no mesmo estava escrito uma comunicação de Suzu. Ao contrário, a carta, por mim escrita e colocada dentro da caixinha, não foi encontrada nem dentro nem fora. Na minha carta a Suzu, eu lhe pedi a presentear-me com uma pastilha de chocolate e essa respondia me agradecendo pela lembrança que eu tivera, observando que o chocolate pedido ela o deixara na caixinha. Este era, na verdade, o modo com que Suzu interpretara o meu desejo, mas não correspondia às minhas intenções, visto que eu desejava que o chocolate me fosse colocado entre os lábios, como havia feito antes com outro experimentador. Resumindo, nesse extraordinário episódio, achamo-nos em face ao caso de uma caixinha contendo meia libra de chocolate, por mim cuidadosamente enrolada numa folha de papel escuro e fortemente amarrada em cruz, com um barbante cujas pontas foram devidamente fixadas, seladas com lacre, timbradas, dentro da qual foram desmaterializados e depois transportados os chocolates, assim como a carta ali colocada. Além disso, no lugar da carta, apareceu meu cartão de visita, colocado do lado de fora, na mesa, e tudo isso sem se mexer no envoltório, no barbante e no lacre timbrado. O fenômeno parece de tal modo maravilhoso que não há possibilidade de se poder explicá-lo a não ser admitindo-se a intervenção de uma entidade espiritual extrínseca ao médium e aos presentes. Já obtivemos, em nosso círculo, numerosos fenômenos notabilíssimos, mas este supera todos. Desafio qualquer prestidigitador a tentar produzir o mesmo fenômeno sob as mesmas condições. Firmados, o céu. Begbie e todos os experimentadores. Esse é o interessante episódio narrado pelo céu. Begbie. Antes de referir-me às discussões que se seguiram, preciso recordar que na casuística metapsíquica se contém outros episódios idênticos, a começar pelos obtidos por Zollner. Assim, por exemplo, este último colocou algumas moedas dentro de uma caixinha que depois colou e lacrou, o que não impediu que, na presença do médium Slade, as moedas nela contidas atravessassem a caixinha, depois a mesa em que estava colocada, para cair, tilintando, no chão. No caso de uma outra caixinha, contendo igualmente moedas, o fenômeno se produziu em duplo sentido, visto que foram transportadas as moedas e introduzidas na caixinha duas lascas de ardósia. Já se compreende que, em ambas as circunstâncias, as golas e os lacres foram achados intactos. Isso explicado, retomo a minha narrativa, notando que, em 2 números seguidos da revista Lead, apareceram as observações contraditórias de 2 críticos, os senhores McCallum e C.W.Scar. Este último perguntou ao céu. Begbie, por que não podemos obter, na claridade, os mesmos resultados? Por que precisamos de um médium para obtê-los? O caráter ingênuo de tal pergunta basta para demonstrar a profunda ignorância de quem as formulava, por isso não é o caso de nos ocuparmos delas. Quanto ao Sr. McCallum, este demonstrou achar-se à altura dos chamados críticos científicos, visto que alvejou o céu. Begbie com uma série de perguntas, abjeções e insinuações das quais me limitarei a enumerar as principais. Ele começou por objetar que apenas as pontas do barbante estavam fixadas e lacradas, ao passo que deveria fazer o outro tanto com invólucro de papel. Depois objetou que o narrador se esquecera de informar se havia possibilidade de se entrar e sair do aposento sem ser descoberto e ainda que houvesse descurado de fazer saber quantos minutos haviam transcorrido do momento em que se apagou a luz ao instante em que Suzu ditara a frase, apanhei o chocolate. Acendei a luz, enfim, que ele não se preocupara em fazer saber se tinha sempre à vista a caixinha sobre a mesa toda vez que a luz era acesa. O céu. Begbie se apressou em gentilmente responder, nos seguintes termos: a primeira objeção, experimentamos em um aposento pequeno, que termina diretamente na sala de jantar, sala essa que fica sempre iluminada. A porta do quarto fica sempre fechada a dupla volta de chave, antes de se apagar a luz. Seria, portanto, impossível alguém sair sem ser observado, visto que, se abrisse a porta, iluminaria o quarto. Demais, ninguém poderia mover-se sem ser logo descoberto, tanto mais que todos nós estávamos sempre à escuta para não deixarmos de ouvir os golpes que ressoavam muitas vezes bem fracamente. Como o quarto era pequeno, sentávamos em círculo cerrado e bem juntos uns dos outros. Somos quase todos experimentadores de longa data e comprovada experiência, de modo que não seria fácil sermos enganados.
Isto dito, observo que a nossa médium, que há 11 anos se presta gentilmente a experiências por puro amor à causa, está acima de qualquer suspeita. Vi a caixinha sobre a mesa, quando a luz foi acesa, notando que faltavam 2 cartões de visita. Minutos após, obtinha-se a mensagem, tirei o chocolate. Acendei a luz. Nesse brevíssimo espaço de tempo as pastilhas de chocolate, assim como a minha carta, eram transportadas de dentro da caixinha e a minha missiva era respondida com uma mensagem escrita no meu cartão de visita, que estava em cima da mesa e fora introduzido dentro da caixinha. Noto, finalmente, que a circunstância de Suzu ter respondido à minha carta demonstra que a leu, em plena escuridão. Também o Sr. McCallum seria capaz de ler no escuro. O Sr. McCallum respondeu reconhecendo que devia excluir-se a possibilidade de alguém ter saído do quarto para ajeitar, em outra parte, a caixinha e repô-la no lugar, acrescentando, porém, que, para ler a carta e respondê-la, não era preciso sair, visto que a médium poderia ter lido no pensamento do céu. Begbie. Quanto à afirmação acerca de os experimentadores se sentarem em um círculo fechado, ele não estava em posição de comentá-lo, porquanto o relator não havia fornecido o diâmetro do mesmo círculo. Contudo observava que, se 2 compadres se sentassem ao lado da médium, então seria possível que, durante o hino cantado, os 3 confederados chegassem a executar a sua combinação, sem despertarem a atenção dos outros. Acrescentava que também era coisa facílima escrever regularmente em plena escuridão. Enfim, reconhecia a existência de uma única dificuldade realmente insuperável, que era a possibilidade de colocar em seu lugar o envoltório de papel com idênticas dobras de antes e, assim sendo, o Sr. McCallum se tirava do impasse lançando a dúvida de que o céu Begbie não tivesse observado bem o invólucro da caixinha. Declarava, todavia, sinceramente, que a dificuldade de colocar no lugar o invólucro de papel estava praticamente removida, já que se provara reproduzir, na escuridão, o mesmo fenômeno e aí fora conseguido, salvo o bendito invólucro que ficara mal. Terminava por pedir ao céu Begbie que repetisse a experiência com uma caixinha fornecida, preparada e lacrada por ele mesmo. Reproduzo os trechos principais da réplica do céu. Begbie, ficamos profundamente surpresos ao ver que, depois de todos os informes por mim ministrados ao Sr. McCallum, persististe em pôr em dúvida a honestidade dos componentes de nosso círculo. Ele observa que a subtração das pastilhas de chocolate da caixinha seria fácil quando 2 comparsas se sentassem ao lado da médium. É provável, mas eu forneci, a propósito, razões tais que se deveria excluir, para sempre, tão indigna, falsíssima, injustíssima insinuação, cuja sombra se projeta sobre todos os membros de nosso grupo. Se eu, por um só momento, pensasse que a minha relação, escrita por sentimento de dever e no interesse da causa espírita, tivesse por consequência engendrar insinuações e acusações sobre a nossa honestidade, não a teria nunca publicado. Quanto ao envoltório de papel, posso garantir ao Sr. McCallum que, antes de resolver-me a desamarrar a caixinha, eu e os outros experimentadores examinamos diligentemente, minuciosamente, longamente, de todos os lados, achando-a perfeitamente intacta, tal como eu a havia preparado. O Sr. McCallum afirma ter conseguido remover o barbante, o invólucro e os chocolates em plena obscuridade. Eu o convido a reproduzir a prova em nosso círculo, assegurando-lhe que ele será recebido com a máxima deferência. Obrigo-me, além disto, a doar 10 libras esterlinas ao Instituto de Beneficência caso ele consiga executar a sua empresa, sem que os outros não se apercebam, condições, porém, pelas quais ele se obriga a doar outro tanto ao mesmo instituto, em caso de insucesso. Relativamente à proposta que me faz de repetir a experiência, operando com uma caixinha enviada pelo meu censor, respondo que, se ele possui conhecimentos adequados sobre o assunto, deveria saber que a coisa não é possível com o seu estado de ânimo e que saturaria os objetos empregados na experiência com um magnetismo antagônico, neutralizando, efetivamente, a produção do fenômeno. Aceito, todavia, o seu desafio, mas com a variante de que eu fornecerei a caixinha, preparando-a na presença de 2 amigos do Sr. McCallum e lacrando-a com timbre por ele fornecido. Espero os amigos por ele escolhidos para a experiência. E com isso termino a polêmica originada pelo episódio exposto. Deve-se deduzir daí que o Sr. McCallum não ousou correr o risco de perder 10 libras esterlinas numa tentativa absurda, já que podia ter a palavra numa polêmica, mas não traduzir na prática o que dizia. Quis reproduzir em detalhes a polêmica originada pela relação do céu
Begbie porque nela se notam pontos de semelhança notabilíssima com a por mim mantido a propósito das experiências de milésimo, salvo que o Sr. McCallum se mostrou sempre correto e leal nas suas críticas e, se resvalou algumas vezes em insinuações genéricas de fraude, essas não exorbitaram nunca dos limites de quanto se deve conceder a um crítico. Viu-se, contudo, que o Sr. Begbie não se ofendeu seriamente e não se pode negar que ele não tivesse boas razões para tal. Bem diversos e muito mais reprováveis foram os métodos com que se desenrolaram as polêmicas em torno das nossas experiências e o Dr. Bernoulli, de Zurich, o notou, exprimindo-se nestes termos ao endereço desses censores que se transformaram em agressores. A crítica é uma arma de dois gumes que deve ser manejada com extrema cautela e absoluta retidão, se quiserem evitar consequências fatais. Assim, por exemplo, há críticos incautos que obtêm por único resultado ver atirar fora o recém-nascido juntamente com a água do banho. Na verdade é esse o nosso caso, mas eu não tenho nenhuma intenção de demorar-me em demonstrá-lo e me satisfarei em aludir indiretamente aos resultados obtidos pelos nossos críticos, repetindo as palavras do Sr. Begbie. Se eu, por um só momento, pensasse que a minha relação, escrita por sentimento de deverino interesse da causa espírita, tivesse por consequência engendrar insinuações e acusações sobre a nossa honestidade, não a teria nunca publicado. Categoria 1. Transportes a pedido ou em que se encontram modalidades de produção que excluem toda possibilidade de fraude. Na enumeração dos casos que me propus tratar, desejava seguir uma disposição em grupos, segundo as várias modalidades com que são produzidos os numerosos fenômenos de transportes, aqui considerados, modalidades que excluem toda a possibilidade de práticas fraudulentas, malgrado a condição de plena obscuridade em que foram obtidas. Entretanto, o meu propósito não se mostrou praticamente utilizável, visto que, em uma mesma sessão, às vezes se agrupam episódios de transportes diferenciados por modalidades de produção as mais diversas, o que me constrange a renunciar a uma disposição ordenada desses episódios. Não resta senão o recurso de contornar esse pequeno inconveniente por meio de um resumo final em que se contenham todas as modalidades com que eles são produzidos. Quando consultamos as obras e as revistas publicadas nos primeiros 40 anos de pesquisas no campo das manifestações supranormais, encontramos bom número de extraordinários casos de transportes diferenciados pelas condições de produção aqui consideradas. Não obstante, renuncio a relatá-los para não exorbitar nas proporções da presente monografia, reservando espaço para os episódios do gênero, obtidos em mais recentes decênios e em nossos dias. Acerca das manifestações relativamente antigas, aludirei, de passagem, a alguns incidentes obtidos com a mediunidade do reverendo William Stanton Moses para depois demorar-me um tanto em torno de episódios obtidos graças à mediunidade da Sra. Guppy, então Sra. Nicole, isto pela consideração de que essa médium, tornada famosa pelos casos de transporte da própria pessoa de uma casa para outra, não é bastante conhecida como maravilhosa médium de transportes a cujo respeito deve-se acrescentar que algumas sessões notabilíssimas por ela realizadas em Florença, durante uma viagem de recreio à Itália, são literalmente ignoradas, conquanto se mostrem dignas de sair do esquecimento. Caso 1 malgrado a variedade e a importância dos fenômenos de transportes obtidos com a mediunidade do reverendo Moses, em que, entre outros, se classifica a rara especialidade de transportes de pequenas gemas, pérolas orientais, esmeraldas, safiras, bem como camafeus de origem supranormal. Raros são os episódios que apresentam algumas das características aqui contempladas. Não obstante, verificaram-se chuvas de pérolas orientais em plena luz, até 30 perolazinhos de uma só vez, isso nos intervalos entre uma e outra sessões, no momento em que os experimentadores passavam à sala de refeições para tomar chá e, em outra circunstância, a Sra. Speer viu uma perolazinha oriental pousar em cima do papel de carta no qual escrevia. Não me estendo sobre essa fase interessantíssima da mediunidade de Moses, porquanto o espírito guia rector já explicara que não se tratava de transportes verdadeiros e sim de criações espiríticas. Observo, de qualquer maneira, que se tratava de criações de gemas autênticas e duradouras e, quando Moses, conforme ordem recebida, foi a uma joalheria para fazerem gastar o magnífico rubi mediúnico em um anel que devia trazer constantemente no dedo, o joalheiro, depois de tê-lo longamente examinado, observou que aquele rubi era de uma beleza e de uma pureza excepcionais. Destaco, dentre os vários transportes obtidos a pedido, 2 seguintes episódios colhidos nos relatórios da Sra. Speer,
Sessão de 7 de setembro de 1872. Esta noite nos reunimos como de costume. Logo se manifestou o nosso amigo A, que respondeu a várias perguntas e tocou, a pedido nosso, o seu maravilhoso instrumento espiritual. Mentor espargiu em abundância um delicioso perfume para harmonizar os fluidos. Eu pedi que me fosse trazido um objeto que se achava no meu quarto de dormir. Quase imediatamente me foi posto na mão um frasco de perfume que se encontrava sobre a minha mesa de toalete. Lide, 1892, Pag. 391. Na sessão de 18 de janeiro de 1873 lê-se este outro episódio. Esta noite o quarto foi inundado de perfumes e as manifestações de ordem física foram poderosas. Em um dado momento, caiu entre mim e o Dr. Speer um livro que provinha da biblioteca fechada à chave. O Dr. Speer então nos informou que pedira mentalmente ao mentor para trazer-lhe algum objeto que se achasse fora da zona fluídica que circundava o médium. Lide, 1892, Pag. 523. Este segundo episódio, conforme pedido formulado mentalmente, se mostra mais do que nunca interessante do ponto de vista probatório. Observo que a biblioteca, da qual foi trazido o livro transportado, se achava na sala das sessões, mas como o livro foi tirado da seção envidraçada da biblioteca, sempre fechada à chave, o fato se traduz em transporte, visto que o fenômeno da penetração da matéria se realizou igualmente. Relato ainda este outro episódio de transporte de uma campainha. Escreve Moses, na sessão de 28 de agosto, 1873, 7 objetos, tirados de aposentos diversos, foram transportados, no dia 30 outros 4, entre os quais uma campainha, levada da sala de jantar contígua ao quarto das experiências. É de notar-se que se deixava sempre aceso o gás, com toda a chama, tanto na sala de jantar como na saleta, em razão do que, se alguém abrisse qualquer uma das portas, certa onda de luz teria logo invadido o aposento em que fazíamos as experiências. Como o fato não se verificou mais, obtivemos com isto a tal prova que o Dr. Carpenter considera a mais desejável, isto é, a prova do bom senso, visto que as duas portas permaneceram sempre fechadas. Na sala de jantar se achava uma campainha e nós ouvimos, imprevistamente, tilintar e pudemos seguir-lhe o movimento no ar, observando que o ruído se aproximava lentamente da porta que a separava de nós. Pode-se facilmente imaginar o espanto de todos nós quando, a despeito da porta, ouvimos a campainha tilintar dentro do quarto, aproximando-se lentamente de nós. Deu a volta ao quarto, tilintando sempre, depois desceu, passou por debaixo da mesa e elevou-se um pouco, chegando ao nível de meu cotovelo. Veio tilintar justamente debaixo do meu nariz, depois em torno da cabeça de todos os presentes, um após outro, e finalmente pousou delicadamente em cima da mesa. Proceedings of TSPR, Vol. 9, Pag. 267. Ao ler o magnífico episódio aqui exposto, ocorreu-me logo à memória um caso semelhante obtido por William Crookes com a mediunidade da senhorita Cat Fox. A diferença existente entre os dois episódios consiste na circunstância de que, no caso de Crookes, a campainha transportada começou a tilintar quando já se achava na sala das sessões, ao passo que, no caso de Moses, a campainha já o fizera em outro aposento, fornecendo, desta forma, um complemento de prova sobre a genuinidade do fenômeno, que se mostra então positivo. E isto é quanto importa do ponto de vista a que me propus com a presente classificação. Noto ainda, no episódio em apreço, que o que me parece mais espantoso é a circunstância de ter a campainha penetrado na sala sem quase deixar de tilintar. Caso estivessem apagadas as luzes da sala de refeições, ter-se-ia podido explicar o mistério, supondo que, em tal contingência, se tivesse produzido o fenômeno inverso da desintegração de uma parte da porta, através da qual passara a campainha, mas como a sala de refeições estava iluminada, não é possível recorrer-se a tal plausível solução do mistério. Dever-se-á, portanto, inferir que o fenômeno da desintegração e reintegração da campainha se produziu com tal rapidez que o intervalo de silêncio foi bastante curto para não ser notado pelos experimentadores. Caso 2. Devendo ocupar-nos da mediunidade da senhora Gopi, antes senhorita Nicole, não posso deixar de extrair algumas citações dos escritos do famoso naturalista Alfred Russel Wallace, que foi quem descobriu as faculdades mediúnicas. Ele, no seu livro On Miracles and Modern Spiritualism, escreve nestes termos:
Conheci a senhorita Nicole antes de nunca ter ela ouvido falar de mesas girantes e do espiritismo e descobri-lhe as faculdades mediúnicas por mera especulação, convidando-a a tomar parte em nossas experiências. Isso aconteceu em novembro de 1866 e por alguns meses continuamos ininterruptamente as nossas sessões, de modo que tive facilidade em vigiar e acompanhar o maravilhoso desenvolvimento de sua mediunidade. A forma mais notável por ela assumida consistia nos transportes de flores e frutas, em um quarto hermeticamente fechado. O fenômeno se produziu, pela primeira vez, em minha casa e isto se deu no início de seu desenvolvimento mediúnico. Esse fenômeno, porém, se verificou centenas de vezes em ambientes diversos, sob condições variadíssimas. Algumas vezes as flores chegaram, de repente, em tal quantidade, que formaram um grande monte sobre a mesa e, além disso, aconteceu muitas vezes que flores e frutas eram transportadas justamente a pedido dos experimentadores. Assim, por exemplo, um meu amigo pediu um girassol e logo caía em cima da mesa uma dessas plantas da altura de 6 pés, com as suas raízes envoltas em uma espessa camada de terra. Um episódio análogo a este último foi narrado pelo conhecido escritor espiritualista Robert Cooper, amigo de Russell Wallace e seu companheiro de experiências. Escreve ele, certa vez, depois do jantar, dirigi-me à casa do Sr. Guppy, em Igbury, se por ele soube que sua esposa fora passar a noite na residência de uma família vizinha. O Sr. Guppy acrescentara que se tratava de novos conhecidos, bem como de pessoas ignorantes das coisas do espiritismo e que lhe haviam pedido para assistir a algumas sessões do gênero, em vista do que me prontifiquei a acompanhá-lo àquela casa. Sucedeu, portanto, que, pelas 6 horas, dirigimos-nos juntos para ela. Depois do chá, resolvemos fazer uma sessão. O quarto era pequeno e perfazíamos uma dúzia de pessoas sentadas em círculo, ao redor da mesa, razão pela qual não ficava espaço algum para se passar entre um e outro de nós. Apagou-se a luz e pouco depois pancadinhas alfabéticas pediram aos presentes que especificassem as coisas que desejavam fossem transportadas e alguns pediram flores e outros frutas. Eu, a princípio, pensei numa couve-flor, mas como não estivesse certo de que era a época dela, disse, trazei-me um torrão de terra com erva. Poucos minutos após vimos sinais manifestos de que a minha ordem estava traduzida em ato, pois um dos presentes acusou ter sido tocado no peito por algo de impreciso. Logo depois sucedeu outro tanto comigo e, ao mesmo tempo, notei algo de indefinido que me caía no colo. Acendeu-se a luz e então todos viram que se encontrava no meu colo um torrão de terra úmida com ramos de erva bem compridos. Apenas pus-lhe a mão, notei, com espanto, que dentro da terra úmida da raiz se contorciam minhocas. Evidentemente o torrão fora arrancado, naquele momento, de algum prado dos arredores. Lide, 1896, Pag. 165. E agora passo a citar alguns trechos não menos interessantes, tomados de sessões realizadas em Londres e em Florença, mas igualmente ignoradas de todos, visto que só foram relatadas por experimentadores italianos, bem como publicadas exclusivamente na revista Annali dello Spiritismo in Italia, dirigida pelo professor Scarpa, Niceforo Filaletti, e há muitos anos extinta. Transcrevo, antes de tudo, um longo trecho da narração de Achille Tanfani, redator da publicação supracitada, o qual, tendo ido a Londres a negócio, teve ocasião de assistir algumas sessões com a Sra. Guppy. Escreve ele, fui favorecido pelo nosso excelente amigo Sr. Damiani com uma carta que me apresentou aos Guppy e tive, com isto, a fortuna de presenciar grande parte das maravilhas mediúnicas que, com tanto prazer, eu lera nos jornais espíritas da Inglaterra. Sexta-feira, 23 de junho de 1874, não obstante uma neblina que me ocultava a vista do magnífico palácio de Westminster e uma chuva miúda que filtrava de um céu escuro, abalei-me do meu hotel em Rupert Street e me dirigi para o N. Graus 1 da Moulin Villa, moradia do casal Guppy. Passamos o dia em agradável palestra e, depois do jantar, fui gentilmente convidado pela Sra. Guppy a acompanhá-la a uma casa da cidade, onde prometera fazer uma sessão espírita. O oferecimento não podia ser mais cativante e, pouco depois, eu me achava numa carruagem em companhia dos Guppy e de certa senhora Fizer, em direção àquela residência. Devo fazer notar que o veículo era tão pequeno que só havia lugar para 4 pessoas, de modo que ficaram amarrotados até os vestidos das senhoras e mais ou menos importunados as pernas de todos. Esta observação, conquanto frívola,
poderá servir para dar maior realce aos fenômenos que estou para descrever. Depois de uma boa hora de caminho, chegamos finalmente ao N-Grau 7, Dani Inn, casa do Sr. Volkmann, nosso amável hospedeiro. Achei na sua casa uma pequena mais seleta assistência de 6 ou 7 pessoas, entre as quais o Sr. Grek, coronel do exército russo. Tomamos todos os lugares em redor de uma grande e pesada